Leia comigo então, João 10, 34 a 38. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na nossa lei? Eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Amém. Como toda marcha começa com o romper do primeiro passo, nenhuma jornada deve começar sem oração. Então nós vamos orar, para que Deus fale então sua palavra aos nossos corações mais uma vez. Pode baixar a sua cabeça comigo e orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Deus, com esta palavra desafiadora para romper da morte todos os defuntos aqui presentes. Senhor, aqueles que já fedem e aqueles que estão moribundos possam ser vivificados pela palavra do Senhor. Que possam romper da morte hoje, Senhor Deus, por esta palavra. Ilumina nossos corações, nossas mentes, para compreender a palavra, entender o propósito do Senhor com esta palavra nesta noite e nos conduzir a este rompimento com a morte, para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho não se baseia em uma narrativa ou em teorias, mas na verdade, em fatos históricos, confirmados no tempo e no espaço. As coisas que o Senhor começou a fazer e a ensinar, até a sua morte na cruz, ressurreição do sepulcro, ascensão ao céu, são a verdade e as boas novas do Evangelho. O Evangelho proclama o mistério do corpo de Cristo, que é a igreja. Instrui sobre o ministério de encher o mundo com sua doutrina. Jesus anuncia o Evangelho com essa alegoria do bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, a fim de instruí-las sobre como prosseguir na fé e continuar a sua obra. Jesus também fez promessas quanto à segurança das suas ovelhas no presente e no futuro. O Evangelho demonstra o progresso da fé dos que creem, em contraste com o declínio, a frieza e a morbidez dos hipócritas. As pessoas se dão a conhecer por suas ações. Assim se distingue pela atitude dos que creem e dos que não creem. No Evangelho de Cristo, então, aqui nós somos chamados para o aprisco das ovelhas. Você não está seguro ou segura se não for ovelha do aprisco do Senhor. Compartilha o desespero daqueles que não são ovelhas. Se você não está unido ao corpo de Cristo, você não tem vida. Por isso vive como um zumbi, que é um morto que anda, mas não tem vida espiritual. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas e as reúne em um lugar, não apenas físico, visível ou institucional, mas um lugar espiritual em Cristo. As pessoas todos os dias têm alguma dificuldade para decidir para onde vai, para se estabelecer em algum lugar. Acrescenta-se a isso a moderna crise de identidade. Você precisa saber quem você é.
Se você for uma ovelha de Jesus, entenda o que você se tornou e estabeleça a sua identidade em Cristo. Aquele jovem cego de nascença que foi curado por Jesus, quando o encontrou, perguntou-lhe: quem é, Senhor, para que eu nele creia? O que é preciso crer para que Cristo seja o seu Senhor? Precisamos crer que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, para que tenhamos vida em seu nome. Então, naqueles dias, os judeus divididos precisam da manifestação do Messias para a unificação do judaísmo, mas não creram no nosso Senhor, que era o Messias prometido. Apresentamos aqui duas características dos judeus em contraste com as ovelhas de Jesus, e apenas uma dos líderes judeus em contraste com a liderança de Jesus. Então você anotou aí o que eu afirmo? Precisamos crer que Jesus é o Cristo, Cristo, Filho de Deus, para que tenhamos vida em seu nome. Vamos a esses contrastes que eu anunciei. Dois entre Cristo e entre os judeus e as ovelhas de Cristo, e uma entre os líderes de Israel e o Cristo. A dissensão dos judeus e a unidade das ovelhas. Segundo, o desespero dos incrédulos e a segurança das ovelhas. Terceiro, os ladrões e salteadores e o sacrifício do inocente. Então nós vamos apresentar o primeiro dos dois contrastes anunciados entre os judeus e as ovelhas de Jesus. Primeiro, a dissensão dos judeus e a unidade das ovelhas. Então eu convido você a ler o versículo 21. João 10, versículo 21. Perdão. É João 10, versículo 19. Então vamos lá. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Nova dissensão não significa que divisão entre os judeus era novidade. Significa que estava acontecendo mais uma divisão entre eles, né? O judaísmo se caracteriza por divisões. Isto é inaceitável no rebanho de Jesus Cristo. As divisões dispersam e isolam as ovelhas, as quais viram presas dos lobos. Os lobos são ferozes e eles estão sempre em disputas por uma posição alfa na alcateia. Depois de disputas, os machos em desvantagem, adultos, tendem ao isolamento. Daí vocês conhecem a expressão lobo solitário. O rebanho é muito diferente de uma alcateia. Ovelhas verdadeiras não se devoram umas às outras em disputas. Não tendem ao isolamento característico dos lobos. O judaísmo estava mais para um covil de ladrões e salteadores, uma alcateia de lobos vorazes, do que para um rebanho de ovelhas. Tudo causava dissensão entre eles. As palavras de Jesus causaram dissensão, que não é nenhuma novidade, porque nem todos desejavam de coração acatar o governo, ensino e disciplina espirituais que Cristo pregava. Cristo declara a respeito de si mesmo e de seu reino que ele era o Messias divinamente designado, o pastor e salvador de Israel. E quanto mais os judeus entendessem isso, mais desejariam se opor, menos desejariam se submeter ao governo de Cristo, porque eram rebeldes, eles não eram ovelhas.
Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Só corresponde a essas declarações quem recebe o dom da fé. Por outro lado, os que não creem se enfurecem. E agora, no versículo 20, diz a palavra do Senhor, muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu, porque o ouvis. Eles não queriam ouvir Jesus e queriam impedir que os outros também ouvissem Jesus, difamando-o como endemoniado e louco. Desejavam impor aos outros que ninguém ouvisse nosso Senhor. No versículo 21, a palavra de Deus continua dizendo que outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado, ou um demônio, abrir os olhos aos cegos? As ovelhas reconhecem a autoridade de Jesus e o testemunho de suas obras. Jesus fala, não como endemoniado, mas com autoridade. E o fato dele curar demonstra também a prática do bem. Então, neste evangelho é abundante a ideia de que, além da fé, tem naturalmente a vida que procede da fé. E isso era por isso que Jesus Cristo falava como quem tem autoridade. Porque os fariseus não tinham autoridade. Porque eles colocavam o fardo pesado da sua doutrina sobre os outros, mas eles não cumpriam. A liderança de Jesus constitui segurança, liberdade. Na sua presença há conhecimento e comunhão, experimentada na vida dos crentes. A felicidade que muitos procuravam está no amor de Cristo, seja qual for o aprisco ou denominação. O único rebanho de Cristo é composto de ovelhas em comunhão. Lobos isolados não são ovelhas do rebanho de nosso Senhor. O rebanho do nosso Senhor é composto por ovelhas em comunhão, uns com os outros, e com o único Senhor, o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Essas ovelhas são humildes e felizes, porque podem dizer de coração, o Senhor é meu pastor. E ele, de fato, ele é pastor de suas ovelhas. Então, o rompimento de Jesus com os fariseus visava agregar para si um rebanho coeso e único. Foi um rompimento com a morte espiritual. Marcos 6,34 afirma que, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Todo pastor que se importa com suas ovelhas segue o exemplo do melhor pastor do mundo e passa a ensinar-lhes muitas coisas. A unidade do rebanho é uma unidade na verdade, mas as ovelhas afastadas aprendem heresias no seu isolamento, ficam expostas aos ladrões e salteadores, estão sujeitas à morte. Os rebanhos, irmãos, às vezes são infiltrados por lobos, mas o pastor que não é mercenário confronta os lobos. Lobos são todos os que trazem falsas doutrinas, os que trazem doutrinas estranhas, roubam, matam e destroem a fé, a alegria, a saúde espiritual do rebanho. Quando João escreveu no Evangelho, em João 10, versículo 10, a primeira parte ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nós conhecemos o contexto de João 10, nós não fazemos interpretação descontextualizada. Não está falando de demônios no meio do rebanho, ou das ações de Satanás que vem sobre a igreja, não. Jesus está falando de homens, onde as ovelhas estão sujeitas a ensinos mortais. Quais lobos, os que ensinam falsas doutrinas, vêm para roubar, matar e destruir. Os mercenários
são os pastores que não protegem o rebanho dos lobos, que vêm em pele de ovelha para devorá-las. Pelo contrário, quando vir o lobo, fogem. Então Jesus chama aqueles falsos mestres de cegos, guias de cegos, no culto de Yahvé, o qual perdeu sua vitalidade sobre uma liderança morta. Infelizmente, eram mortos que conduziam mortos numa igreja sem vida espiritual. Mas Jesus disse em João 10, agora na segunda parte do versículo 10, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Assim a igreja nasce com o rompimento da morte para a vida, da cegueira das trevas espirituais para a luz. Rompemos com o formalismo e hipocrisia característico do farisaísmo e sigamos o bom pastor. Acredito que nenhum de vocês querem o formalismo e a hipocrisia dos judeus. E também não querem o farisaísmo e o formalismo dos hipócritas dos nossos dias, porque vocês sabem que são ovelhas de Jesus. Então nós vamos apresentar aqui o segundo dos dois contrastes entre os judeus e as ovelhas de Jesus. O desespero dos incrédulos e a segurança das ovelhas. João 10, no versículo 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. 2 meses se passaram, irmãos. No mesmo capítulo. É difícil às vezes perceber esses detalhes, né? Da cronologia do texto bíblico. Desde a cura do cego e o discurso na festa dos tabernáculos. Agora, Jesus está de volta da Galileia a Jerusalém para assistir outra festa. A festa da dedicação. Nela se comemorava a purificação do templo após a profanação por Antíoco. Jesus não perdia uma festa. E ele usava as festas para indicar o tema. Jesus Cristo está fazendo a purificação do templo da profanação. A profanação agora é do farisaísmo, orgulhoso, formalista e hipócrita. A disposição de Jesus não esfriou durante o rigoroso inverno no Monte Sião. Então agora no versículo 23, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Tanto a humanidade de Jesus, quanto a sua divindade eram perfeitas na encarnação. Então, como era inverno, costumava ventar ou chover, esfriar em Jerusalém, Jesus se abrigou nesse espaço do templo. Foi quando se viu cercado por seus inimigos. O versículo 24 diz que rodearam-no, pois os judeus o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Insistiram numa resposta aberta e franca, em tom peculiar do autoritarismo dos hipócritas. Você é ou não é o Messias? Eles já estavam cientes do que Jesus disse. Procuravam uma oportunidade para eliminá-lo. A pergunta dos judeus era difícil de responder, porque Jesus precisa responder que ele é o Messias e esclarecer que ele não era o tipo de Messias que eles esperavam. Jesus não era o Messias político. Eles não estavam dispostos a receber o verdadeiro Messias. Eles desprezaram o verdadeiro Messias predito pelos profetas, que salva os que nele confiam. Mas de maneira belíssima, irmãos, o caráter manso do bom pastor se evidencia aqui em contraste com o desespero desses incrédulos. Com inigualável sabedoria, Jesus respondeu-lhes. Versículo 25. Já vos disse, e não credes.
as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Jesus declara que seus milagres operados pelo poder divino são prova suficiente das suas afirmações. Quem nós somos é evidenciado por nossas obras. Essa é a lógica do evangelho apresentado por Jesus Cristo. Quem faz a obra do diabo é enviado do diabo. Mas se ele faz as obras do Pai, ele é enviado do Pai. Não será por falta de provas que alguém vai crer ou não crer. Jesus é enviado de Deus porque faz as obras de Deus. No versículo 26, mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Então o que diferencia os que creem dos que não creem é porque os que creem são ovelhas. E os que não são ovelhas não creem. Quem não é de Deus ficará relutando em seu coração para não crer na verdade. Falta àqueles que não são ovelhas de Jesus uma disposição moral para aceitarem a verdade, que vem do poder do Espírito Santo. Então no versículo 27 continua: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Então Jesus fala de forma muito positiva a respeito das ovelhas verdadeiras, as quais ouvem a sua voz. Eu as conheço. Então, em outra passagem, ele fala a respeito daqueles que chegarão no último dia, dizendo que até fizeram milagres em seu nome, e o que ele dirá a estes? Eu não vos conheço. Agora, para estes, Jesus diz: eu as conheço. Indica que há mútuo conhecimento e certa intimidade entre Cristo e suas ovelhas. As ovelhas gostam da voz do pastor, reconhecem sua autoridade e o seguem, porque são ovelhas e não lobos. As que não são ovelhas não reconhecem voz de pastor nenhum, mas também não são reconhecidas. Seus corações pertencem a Deus, os corações das que são ovelhas. E recebem o bom pastor, e o bom pastor as recebem no aprisco das ovelhas. E essas ovelhas recebem as bênçãos eternas invocadas sobre suas ovelhas. As ovelhas recebem as bênçãos dos pastores, porque são ovelhas que lhes foram confiadas pelo bom pastor. Então o pastor pronuncia a bênção sobre uma multidão, mas o Senhor conhece individualmente as que são suas ovelhas, essas que recebem a bênção. O supremo pastor dirige sua bênção às verdadeiras ovelhas. Então continua Jesus falando no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então esta é a bênção da qual vem a segurança do rebanho. Versículo 29 a 30, Jesus diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então Jesus afirma que existe uma unidade de identidade e vontade entre Deus Pai e o Filho de Deus. Em seguida ele faz uma declaração de unidade de ser. Não foi difícil para eles entenderem, mas também não foi fácil para eles aceitarem. O homem não pode aceitar o Filho de Deus e nem sua unidade com o Pai, senão pelo poder de Deus. Quanto mais explicamos, mais somos odiados. Somos odiados pelos incrédulos. Como evidência, eles manifestam uma reação violenta. Olha o versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. O ódio deles não é porque eles não entenderam nada, mas porque eles entenderam tudo.
Porque se confessassem a Cristo, nada seria do jeito que eles queriam que fosse. Não puderam receber a verdade nos seus corações, porque seus corações estavam endurecidos. Eles gostavam de viver em suas cadeias de orgulho, formalismo e hipocrisia. Se reconhecessem a verdade, seriam libertos. Os judeus queriam que tudo fosse do jeito deles. Não desejavam o Messias divino, mas o Messias político. Nós também nos comportamos assim. O rei é Deus. O reino do Messias é divino, espiritual, celestial. Mas eles queriam um Messias e um reino político e terreno. Trocariam Jesus por um líder político. Como muitos hoje depositam sua confiança em algum político. Se você faz parte do reino, estará seguro ou segura como ovelha no aprisco do Senhor. Você não compartilha do desespero daqueles que não são ovelhas do Senhor. Alguém poderia questionar: Jesus foi crucificado, como poderíamos ter segurança em um Salvador que foi morto por mãos humanas? Essa é a meia-verdade que produz completa mentira no coração dos incrédulos. Jesus afirma que ninguém tem o poder de tirar nada dele, nenhuma de suas ovelhas, e também a sua própria vida. João 10, 17, 18, Jesus já havia declarado: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Versículo 18, João 10, 18, diz: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Os judeus não puderam matar Jesus. Nesse momento, apedrejado, nenhuma outra ocasião, de qualquer outra forma. Os romanos não puderam simplesmente matar Jesus. Foi Jesus que entregou a sua vida para morrer por nossos pecados. Jesus foi morto por mãos humanas, como estava determinado pelo Pai. Cristo espontaneamente deu a sua vida. O seu governo estava sobre todos para que cumprisse o que estava predeterminado. E quando mataram Jesus, foi declarado, Marcos 10, 39, na parte B, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então esse contraste entre os incrédulos e os crentes é que nós temos esperança, enquanto eles vivem desesperados. Desespero é explicado pelo fato deles não terem segurança, a segurança do bom pastor, e eles não pertencem ao aprisco. A segurança da nossa salvação está no fato de que não depende de mim e de nenhum outro ser humano, mas unicamente de Cristo. Então nós vamos apresentar agora o terceiro contraste entre os sacerdotes, judeus, e também Cristo. Vamos, então, os ladrões e salteadores e o sacrifício do inocente. No versículo 32, disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Esses judeus mereciam que Cristo chamasse de ladrões e salteadores. Em contraste, Jesus era inocente. Jesus parece indignado e irônico quando pergunta, mas ele prossegue segundo o propósito do Evangelho. Jesus Cristo fazia tudo segundo o propósito. Jesus veio fazer a obra de Deus. E por isso ele deveria morrer crucificado entre dois ladrões. Morrendo então, sua vitória se consumaria, mas isto não aconteceria nesse ponto. Ainda não era chegada a hora do inocente morrer pelos pecadores. Então, no versículo 33, responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim
por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Veja como eles compreenderam mesmo. Eles interpretaram muito bem. Cristo afirmou abertamente e claramente quem ele era. E foi por rejeitarem a verdade que eles se revoltaram. Consideraram-no blasfemo, por afirmar que era em essência um com Deus. Jesus foi rejeitado e odiado, e eles desejavam apedrejá-lo, mas o inocente seria crucificado, não seria morto apedrejado. Jesus se defende da acusação quando ele confirma que outros reivindicavam este título. Essa parte eu destaquei na leitura, no início dessa mensagem. Nós vamos compreender melhor os versículos 34 a 38. A partir do versículo 34, replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus lembra que os representantes de Yahvé, no ofício por ele designado de juiz, declaravam-se deuses. Pronunciavam suas sentenças com a reivindicação da autoridade divina, o que parece exagerado no nosso contexto. Contudo, quem desobedece ao que lhe foi enviado, aquele que vem em nome do Senhor, desobedece a Deus. Ora, isso não tem validade se tratar de um impostor. Mas se não se tratar de impostor, mas de alguém designado por Deus, que fala em nome de Deus, desobedeceis a Deus. Quando o povo rejeitou a Samuel, e Samuel era um desses juízes, que falavam com a autoridade de Deus em Israel. Ele foi designado por Deus, mas o povo exigiu um rei em seu lugar. 1 Samuel 8, versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, como se Jesus dissesse: até entre vocês tem aqueles que se chamam deuses, porque se recusa a reconhecer o Filho de Deus e o declaram blasfemo. Jesus é inocente, seria crucificado entre ladrões por dizer a verdade sobre si. Não era uma mera, ou a gente não pode chamar de mera, uma reivindicação da autoridade de Deus, daqueles que vêm em nome do Senhor. Mas ele não apenas fazia a reivindicação do nome do Senhor para sua autoridade. Cristo é a completa revelação de Deus e não pode ser considerado blasfemo por se declarar filho de Deus. Então Jesus provou sua unidade com Deus operando milagres, mas eles desprezaram seus sinais. Eram rebeldes e carnais. Por isso eles não desejavam uma comunhão com Deus. A comunhão com Deus que Cristo veio trazer. No versículo 10, então, irmãos, acredito que os irmãos compreenderam até aqui, o que se tratava de reivindicação de autoridade dos juízes. No versículo 10, agora, nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Então os judeus eram tão divididos que uma hora eles queriam apedrejar, outra hora eles queriam matar, outra hora eles queriam prender. Parece que Jesus escapou de suas mãos enquanto eles planejavam prendê-lo.
aqui no versículo 40, novamente se retirou o Senhor para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Veja que eles não tinham direção, os líderes de Israel, eles não tinham direção, mas Cristo sabia muito bem para onde ele iria, mesmo quando ele tivesse que ir no lugar seguro, ele também estaria ali para cumprimento da sua missão. Então, a fim de retirar-se das mãos dos inimigos, ele partiria para algum lugar com um propósito. Foi para o lugar seguro ao leste do Jordão, onde foi o ministério de João Batista. Veja no versículo 33. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E no versículo 42 diz: e muitos ali creram nele. Muitos discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Jesus. Então tinha a lembrança do testemunho de João a respeito dele, e confirmavam os milagres que Cristo fazia. Então o rompimento de Jesus com as autoridades do judaísmo foi completo. Não somente na capital, mas também na Galileia. E chegando ao ermo daqueles que estavam desiludidos com aquela liderança do templo de Yahvé. Ali o Senhor foi reunir os seus discípulos. Mas, irmãos, a causa deste rompimento foi de eles não aceitarem o que Jesus apresentava com clareza sem precedente. Jesus não é somente o Messias, mas o Filho de Deus. E esse evangelho apresenta esse testemunho com o propósito pelo qual foi escrito. João 20, nos versículos 30 a 31, diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos sinais que não estão neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os milagres e os ensinos de Cristo registrados neste livro visam nos livrar da dúvida de quem é nosso Senhor. O propósito dos sinais e registro é persuadir a todos: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas para que saber? Sobretudo, crer. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, se tornar discípulo de Jesus é um rompimento com a morte. Hoje Cristo vem nos chamar para sermos discípulos pela pregação do evangelho que ouvimos. Fazemos discípulos pela pregação do mesmo evangelho que temos recebido. Precisamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que tenhamos vida em seu nome. Então, neste capítulo 10, as características do bom pastor e das ovelhas foram bem definidas. Então, hoje nós distinguimos o ministério do bom pastor e suas ovelhas em contraste. A dissensão dos judeus com a unidade das ovelhas, e a unidade das ovelhas em contraste, o desespero dos incrédulos e a segurança das ovelhas, e os ladrões e salteadores e o sacrifício do inocente. Irmãos, somente no poder do Espírito Santo podemos romper com a morte espiritual. Você é desafiado a entrar pela porta que é Cristo e romper com a morte, para entrar na vida em nome de Jesus. A vitalidade espiritual procede dele. Estar nele é o rompimento com uma fé e espiritualidade morta. A morbidez espiritual é tipificada claramente na religião dos judeus, infrutífera, formal, fria como uma sepultura. Nosso Senhor apresenta a alegria exultante, jubilosa da vida nele. Nós lemos sobre isso quando lemos o texto de Atos dos Apóstolos. Da alegria dos primeiros discípulos no poder do Espírito Santo. A fé de quem tem interesse centrado em Cristo é vigorosa, por isso ele é atraído ao aprisco do pastor.
E a felicidade do crente é derivada do gracioso dom de Cristo. João 10, 28, na primeira parte diz: eu lhes dou a vida, jamais perecerão. Então essa segurança da vida eterna é firmada no poder protetor de Cristo. No versículo 28 ele continua dizendo: e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a principal característica da vida eterna, talvez você pense no futuro, mas a principal característica da vida eterna não é a durabilidade, mas é a felicidade de caráter celestial. Imagina se o homem vivesse eternamente, se comesse da árvore da vida depois de ter pecado, sem a remissão no sangue de Jesus Cristo, sem arrependimento, sem a obra de Cristo. E o que adiantaria viver a vida eterna infeliz? Quantas pessoas vivem uma vida sem sentido, e a vida delas não tem sentido mesmo, e elas desejam morrer, porque não encontram sentido na vida, numa vida infeliz. Então não tem a ver com a durabilidade, irmãos, tem a ver com a felicidade de caráter celestial, que muitos crentes nunca experimentaram. Por isso que dizem: por que os crentes são tristes, tem tanto crente infeliz? Por que crentes são tão pessimistas? Porque eles não confiam mais em Deus, porque eles não encontram a verdadeira alegria no Espírito Santo. Por que será que na Bíblia está escrito que Ele derrama sobre nós o óleo da alegria, assim como derramou como a nenhum de nós sobre nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande exemplo? Cristo concede vida abundante a todos os que nele confiam. Se um dia você veio a Cristo, mas vive numa vida sem profundidade espiritual, rompa com isso, meu irmão. Rompe com isso, minha irmã. Faça isso com uma oração, mas com uma disposição sincera de experimentar uma virada na sua vida. O significado de um sincero arrependimento é mudança. E muitos hoje se tornaram crentes, mesmo de igreja, mas nunca experimentaram uma mudança, uma virada, um verdadeiro arrependimento. Entrar pela porta do aprisco, ouvir da voz do bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, é o rompimento com a morte para a vida. E algumas pessoas nem sabem se estão salvas, outras dizem que foram salvas, mas vivem como se estivessem mortas. Muitos se parecem com moribundos. Essa cultura de morte, ela está impregnada no mundo, não na igreja. Vocês já ouviram falar da cultura, ou da subcultura gótica? As pessoas gostam do aspecto de morte, da olheira de defunto, de fazer suas festinhas no cemitério, de trazer na mão, no quarto, um aspecto de penumbra, de crânios, uma cultura de morte. Os nossos cultos não podem se parecer com um velório. Jesus Cristo ressuscitou, vive e reina para sempre, e nós servimos o Deus vivo e verdadeiro. E alguns dizem que foram salvos, mas vivem como mortos, porque se apegaram a uma cultura de morte. Ora, se você crê que Jesus vive e te chama, venha a Cristo. Alguns estão sendo chamados hoje ao rompimento para uma vida espiritual mais profunda, frutífera. Outros ouviram hoje o chamado à salvação. Eu não sei. Muitos estão me ouvindo aqui, outros estão me ouvindo em algum lugar. Rompa com a morte. Venha a Cristo e vem viver nova vida. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor. Oh, Senhor Deus, vivifica, Senhor, aqueles que estão moribundos. Ressuscita aqueles que estão mortos, que já fedem.
Oh Deus e Pai, só Tu, Senhor, tem poder para trazer vida até o vale de ossos secos. Só Tu, Senhor, tens poder para trazer à vida os que estão mortos, mesmo morto de 4 dias. Só Tu, Senhor, é a ressurreição e a vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nova vida. Ajuda-nos, ó Deus, a experimentar a alegria da vida eterna, a alegria celestial, já com uma antecipação do céu aqui. A alegria, Senhor Deus, que contagia o mundo, daqueles que proclamam o Evangelho com autoridade e poder do Espírito Santo. Concede, Senhor Deus, a Tua igreja, para que passe da morte para a vida, para uma vida frutífera, uma espiritualidade profunda, e o Senhor mesmo revele a cada um de nós o Teu rosto, como revelaste, ó Deus, aquele cego que precisava ver o Seu rosto, conhecê-lo para que confessasse o Senhor. Ele estava muito desapontado, mas ele não estava só, porque o Senhor foi ao seu encontro. Por isso ele muito se alegrou e adorou ao Senhor. Concede-nos, ó Deus, essa alegria celestial para Te adorar. Em nome de Jesus. Amém.